minutos. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Alexandre Brito. O Alexandre vai falar sobre a síndrome de burnout. Eu acho que muita gente vai se identificar quando o Alexandre começar a falar aqui. Alexandre, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Alexandre? Vamos explicar para os nossos ouvintes primeiro o que é síndrome de burnout. Vamos sim. Olha, pessoal, a síndrome de burnout, até o próprio nome já sugere isso. Aí, para quem quer pesquisar, se escreve burnout, né? A síndrome de burnout diz respeito a um desgaste, um estresse, diz respeito a um esgotamento relativo especificamente ao trabalho. Então, quando você tem uma relação com o trabalho, que ele vai criando um esgotamento em você, quando você tem uma sensação de despersonalização, você já não se reconhece mais, quando você tem ali uma falta de realização diante do trabalho, ir para o trabalho é penoso, você tem dificuldades de relações interpessoais, você começa a ser uma pessoa que começa a dar respostas que você não daria antes. Então, por exemplo, você começa a ficar mais irritado, você começa a se afastar de pessoas que você tinha mais contato. Então, a síndrome de burnout diz respeito ao quê? A você gastar a sua energia, você sentir exausto justamente a partir das condições e do trabalho. Como é que a gente consegue diferenciar essa síndrome de um estado de estresse? Pois bem, quando a gente tem um estresse ou um cansaço relativo ao trabalho, não necessariamente isso te causa essa despersonalização, né? Então você começa a ter na síndrome de burnout sintomas físicos e psicológicos, que é diferente de, às vezes, um estresse advindo de um período de trabalho em que você tem que exercer alguma tarefa ou exercer algo específico e pontual. Já a síndrome de burnout, não. É como se você estivesse se alienando ao trabalho, e esse trabalho começa a te trazer prejuízos, tanto físicos quanto psicológicos, e prejuízos, inclusive, na sua vida pessoal. Por exemplo, muitas vezes com a síndrome de burnout, você não consegue diferenciar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Nessa pandemia, então, com o home office, isso ficou muito evidente. Muitas vezes você não tinha limites de hora para encerrar o trabalho, não tinha limites para você saber onde era pessoal, onde era profissional. Então, o burnout, ela é uma síndrome que diz respeito justamente a essa exaustão, diz respeito a justamente esse desgaste em que a sua energia, por isso que tem essa questão de burnout, essa exaustão, essa queima, vamos dizer assim, de energia, na qual você ali para de se realizar e você tem esses sintomas físicos e psicológicos que podem provocar ali vários danos, tanto na sua vida, na sua saúde, quanto nas suas relações. Nós tivemos um caso muito famoso dessa síndrome que ocorreu com uma repórter, uma jornalista, na verdade. Ela era uma apresentadora da previsão do tempo, principalmente, mas também fazia ali umas outras atividades. Aliás, foi justamente o fato de ela acumular várias atividades que me parece levou a essa situação, que foi da Isabela Camargo. Ela era funcionária da Rede Globo de televisão, acabou sendo demitida, inclusive, porque ela, acabando como uma consequência dessa síndrome, ela teve como se fosse um tipo de perda, aquilo que a gente normalmente fala, olha, deu um branco na apresentadora e ela estava no ar. E aquilo para a Globo foi indesculpável e ela acabou sendo demitida, isso provocou até uma briga judicial. Esse apagão, entre aspas, é um dos sintomas dessa síndrome. Quais são os sintomas que a pessoa acaba tendo noção de que ela pode ser portadora dessa síndrome? Olha, pode sim ser um resultado dessa síndrome, e isso mostra o quanto é importante que a gestão, a liderança, ou quem está ali no ambiente de trabalho, na organização do trabalho, tem que dar atenção à saúde do trabalhador. Pode ser que esse apagão seja assim, e ela inclusive faz lives e várias campanhas trabalhando esse tema hoje em dia, né? Então, os sintomas podem ser vários. Você pode ter, por exemplo, esse mesmo apagão, você pode ter falta de ar, você pode ter insônia, você pode desenvolver palpitação, você pode desenvolver dor de cabeça, enfim, dificuldade de manter o sono. São vários sintomas, tá, que podem levar, inclusive, ao suicídio. Então, é uma síndrome muito grave, tem que merecer a nossa atenção, pois ela pode levar à morte, pois diz respeito à nossa saúde. E quando a gente fala em saúde, o que está envolvido é a vida e a morte.
inclusive para que a gente possa evitar a síndrome de burnout, é colocar determinados limites, é a gente saber o que nós estamos dispostos a abrir mão em nome da nossa saúde, pois muitas vezes existem alguns riscos que podemos antecipar para evitar e prevenir o burnout, como por exemplo, quando você diz meu sobrenome é trabalho, quando você, por exemplo, em horário de almoço, faz o almoço corrido e ainda falando de trabalho, quando você sai do trabalho, esse trabalho não sai de você, tudo isso são situações que nós temos que já ficar atentos, pois há uma grande possibilidade de desenvolver essa síndrome e, como nós estamos vendo, ela é muito grave e pode levar ao suicídio. Alexandre, tem uma pergunta do nosso ouvinte Raimundo aqui. As pessoas acabam sendo submetidas a essas jornadas exaustivas, muita pressão no trabalho, enfim. A gente está no momento de desemprego no país, né, e que muita gente não vai acabar abrindo mão do trabalho mesmo, passando por situações como essa. O Raimundo pergunta como resolver esse problema, então. Pois é, ele está tratando exatamente agora, né, que nós estamos aqui com essa questão do desemprego, que há uma exigência de produtividade, aí você pode acabar mesmo abrindo mão de sua saúde para não perder o seu emprego. É um grande risco que a gente corre. Profissionais da saúde, né, que fazem dupla jornada, bombeiros, profissionais da educação, do sistema prisional, todos eles correm esse risco da síndrome de burnout. Então, para que a gente possa evitar, buscar evitar que a gente tenha esse caso mais grave, que a gente chegue a esse adoecimento, nós temos que criar esses limites, nós temos que criar um espaço para além do trabalho, que há vida além do trabalho, saber disso. E colocando esses limites, a gente consegue também ali criar outros lugares em que a gente tem, por exemplo, ócio. É importante a gente ter espaços de ócio, é importante a gente cuidar da nossa nutrição, da alimentação, é importante que a gente faça atividades físicas, elas são fundamentais também, até mesmo alguns jogos de memória, alguns jogos, enfim, em que exige algum aspecto intelectual que não tenha relação nenhuma com o trabalho. Mas é muito fundamental que a gente saiba dizer não. O não é quando você põe o limite, o não é quando você afirma a sua existência, o não é quando você se coloca em uma posição de fronteira em que você não fica simplesmente alienado, seja no outro, no trabalho, ou na possibilidade de uma relação de assédio moral. E você também evita alguns ambientes na qual há competitividade entre... Saiu, né? Não, deu para entender. Obrigado. Entre você e seus colegas de trabalho, né? Uma falta de apoio, uma falta de reconhecimento, uma falta de gestão. Às vezes há uma produtividade exagerada sua por causa do medo. Então, tudo isso, de fato, nós precisamos criar medidas de saúde. Então, nutrição, atividades físicas e, por que não, o ócio. Às vezes, você ter aquele momento de inutilidade é tão saudável quanto o momento de produtividade. Aliás, ócio talvez seja um bom tema para a gente tratar aí nas próximas semanas. Com certeza, o ócio ele tem uma grande importância na nossa criatividade. Na Grécia Antiga, o ócio ele só era visto quanto cidadãos gregos. Então, o cidadão ele tinha um ócio justamente para ele cuidar de si. E só é possível você fazer uma gestão se você cuida de si. Como você vai cuidar do outro se você não sabe sequer administrar a própria vida, né? Alexandre, a gente agradece muito sua participação aqui mais uma vez, viu? Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau.